Boa noite, pessoal. Então, na aula que tivemos há pouco, a gente fez breves apresentações, tanto pessoais quanto da ementa, nosso plano de ensino, os livros que iremos utilizar nesse semestre, e iniciamos uma breve revisão de alguns assuntos importantes vistos principalmente dentro do curso de mecânica geral, tá? E que são muito utilizados e serão muito utilizados por nós dentro da análise estrutural. São tópicos que utilizaremos tanto dentro de análise 1 quanto análise 2 e também análise matricial de estruturas. Por esse motivo, são bastante importantes e merecem uma revisão nessa nossa primeira aula. Esses 4 tópicos apresentados aqui nesses slides correspondem basicamente ao que a gente viu em sala de aula hoje. Primeiramente falamos sobre as cargas, os tipos de cargas, ou seja, as cargas permanentes, tá? Correspondente àquelas cargas da própria estrutura, ou seja, vigas, colunas, lajes, tubulações, paredes, tudo que a gente imaginar que é fixo à nossa estrutura é considerada como uma carga permanente. Sobrecargas. As sobrecargas a gente considerou como cargas de ocupação, como livros na biblioteca, pessoas no saguão de aeroporto, todas essas cargas que não necessariamente estão aplicadas à estrutura, mas devido àquela imaginação, àquela requisição do cliente ao solicitar o projeto ao projetista, tá? A gente determinou que aquela carga poderia estar aplicada na estrutura. Vimos também as cargas de vento provocadas por vento, né? Isso gera carregamentos na nossa estrutura. Falamos sobre cargas sísmicas brevemente, uma vez que as mesmas pouco se aplicam ao Brasil. E falamos também sobre uma categoria, uma classificação de cargas bastante ampla, que demos o nome aí de outras cargas. Essas outras cargas englobam aí neve acumulada em telhados, neve então acumulada em estruturas, chuva, água acumulada na estrutura e tudo mais que a gente possa imaginar que foi de alguma maneira aplicado ou que de alguma maneira gerou um carregamento dentro da estrutura. Logo em seguida, então, falamos sobre os vínculos, né, onde temos o vínculo de primeiro grau, lembrando que todos os vínculos de primeiro grau retornam para nós uma reação, tá? Nesses exemplos que eu desenhei aqui, teremos então uma reação aqui e nesse exemplo aqui, uma reação aqui. Sempre a reação que um vínculo de primeiro grau retorna para nós é uma reação normal ao plano que esse vínculo está apoiado, ou seja, aqui nós temos o plano inclinado, ela vai nos retornar uma reação normal a esse plano, uma reação a 90 graus em relação a esse plano. Nesse caso aqui, a gente vai sim fazer uma decomposição em x e em y da força. No entanto, a gente sabe o ângulo e, portanto, isso aqui a gente considera como sendo uma força, ok? Vínculo de segundo grau, duas reações. Então, sempre quando a gente estiver falando de vínculo de segundo grau, a gente vai estar falando de uma FY e de uma FX. Mesmo quando isso aqui estiver inclinado por facilidade, para facilitar nossos cálculos, nossa vida, a gente já vai botar no nosso sistema de coordenadas globais, ou seja, a gente tem uma FX e uma FY. O terceiro tipo de vínculo que a gente tem é o que mais gera confusão nos alunos, tá? Eu não entendo porque eu acho um vínculo tranquilo, eu acho a estrutura que tem esse tipo de vínculo de terceiro grau, de terceiro gênero, eu acho mais simples que tem para se trabalhar. No entanto, a gente tem muita confusão aqui, tá? Um vínculo de terceiro grau, para surpresa de todos, ele tem 3 reações. Então, com essas 3 reações,
a gente teria um momento, que é aqui que eu acho que acontece a maior parte dos erros. A gente tem uma Fy e a gente tem uma Fx. Esse tipo de reação que a gente vai marcar aqui, ó, só essa parte que corresponde à reação, ela é muitas vezes chamada de engaste, tá? Então esse engaste aí gera sempre para nós 13 reações, ok? Não vamos esquecer, esse momento em 90% dos casos os alunos esquecem, suprimem ele e, por óbvio, cometem um erro básico. Lembra aqui que muitos autores chamam esses vínculos corretamente também, mas chamam de primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. Não muda nada, tá? Somente mesmo a denominação. A essência, o número de reações deles é sempre igual. Logo após falarmos sobre vínculos, começamos a falar então um pouquinho sobre reações resultantes de cargas concentradas, resultantes de cargas distribuídas, e lançamos um exercício bem parecido com esse aqui que está agora no slide, onde nós tínhamos carregamentos de 20 kN, 20 kN e 10 kN, sendo que a distância deles era dada por esses 3 metros e esses 2 metros. Em sala de aula, definimos ou mostramos que a resultante ela é igual ao somatório das forças na direção que a gente está tentando achar essa resultante, ou seja, todas as nossas forças aqui são y, a gente quer a nossa resultante na direção y. Esse é um caso fácil, onde a gente tem 20 mais 10, consequentemente nossa resultante é igual a 50 kN. Para a gente determinar a resultante não é suficiente determinar o módulo dela, essa força que substitui essas três de maneira adequada é igual a 50 kN. Tá, é verdade isso, não deixa de ser verdade. No entanto, a gente precisa determinar em qual ponto essa carga de 50 que a gente determinou agora tem que ser aplicada para resolver, para satisfazer ou para exercer a mesma ação que essas três cargas aqui exercem junto. Então a gente vai fazer de forma ilustrativa aqui, ó, nossa resultante mais ou menos nesse ponto, tá? E a gente vai querer determinar agora aqui, ó, vamos organizar esse desenho aqui de maneira que eu quero achar essa distância D entre o início da minha viga e a minha resultante. Não teria problema nenhum se eu quisesse fazer essa resolução ou achar esse valor de D em relação a esse ponto. Eu tenho que determinar em relação a qual ponto que eu vou dizer a distância, tá? E tenho que fazer o cálculo de maneira adequada para esse ponto que eu escolhi. A gente fez em sala de aula que a gente determinou em sala de aula, no entanto, né, que a nossa resultante vezes a distância, nós chamamos em sala de aula de x', mas é a distância que eu botei no gráfico, é igual ao somatório das forças em y vezes a distância que cada uma delas tem em relação ao ponto que eu estou querendo descobrir esse D. Dessa maneira aqui, pessoal, nós temos a primeira força de 20 kN. A distância dela até o ponto inicial é igual a 0. Da segunda força é 20 vezes 3. E da nossa terceira força é 10 vezes 5. Dessa maneira eu tenho que o meu x bar, que é igual ao meu D, é igual a 60 mais 50,
Então, nós temos aqui 110 dividido pela minha resultante, que nós determinamos antes que era 50 kN. Ou seja, esse meu D vai ser igual a 2,2 metros. Mostramos também esse exemplo aqui, então, com carga distribuída, né? A carga genérica. A gente poderia substituir essa carga por qualquer equação, tá? Triangular, parabólica aqui no caso, enfim. Qualquer carregamento que a gente tenha o perfil da curva, a gente pode achar tanto a resultante quanto a nossa distância do centro de aplicação dessa carga. Essas fórmulas aqui, elas precisam de uma nova interpretação para podermos utilizá-las dentro de cargas distribuídas, tá? A gente tem que imaginar que para cargas distribuídas a gente tem vários comprimentos de x, tá? Lembrando lá um pouquinho de cálculo 1 ou 2, enfim, não sei onde vocês viram integral. A gente teria vários comprimentos de x ao longo do comprimento da barra. Ou seja, a nossa força resultante ela vai ser um somatório de vários dx. Isso aqui para nós é a integral do começo da carga até o final dela, ou seja, de 0 que está aqui até L que está aqui, da força Y, né, que é o que descreve a altura dessa linha aqui, tá? Para cada ponto X, 0, cada valor aqui, até chegar lá no W, tá? A integral, então, continuando, dx. Ou seja, para esse caso específico, a gente teria W que multiplica x ao cubo dividido por 3, que multiplica L ao quadrado de 0 a L. O que nos retorna aqui um valor de WL sobre 3. Esse aqui é o valor da nossa força resultante. Da mesma maneira que nós fizemos nas cargas concentradas, a gente precisa achar a qual distância do início aqui, tá? Essa carga é aplicada, essa resultante é aplicada para ter as mesmas reações, surtir os mesmos efeitos que a carga original. Para isso, então, a gente precisa adaptar essa fórmula aqui também ao cálculo diferencial, né? E fazer uma integral nova. Vamos dar uma apagadinha aqui nesses valores que eu tinha colocado, para a gente então determinar que a nossa resultante vezes o x barra vai ser igual a integral de 0 a L de y que multiplica x que multiplica dx é igual a wx na quarta dividido por 4L ao quadrado de 0 a L, que retorna para nós um valor de WL ao quadrado dividido por 4. Lembrando então que a gente tem o valor de CR que calculamos anteriormente e ele vale, a gente calculou que é WL sobre 3. Dessa maneira a gente determina que o nosso x barra ele é igual a 3L sobre 4. Com isso, então, pessoal, nós conseguimos determinar a magnitude da nossa resultante e a distância a qual essa resultante está aplicada, tá? Lembrando, pessoal, que a resultante é uma carga que substitui, entre aspas, a nossa carga original. Essa substituição ela é válida somente para efeitos externos à nossa estrutura, ou seja, eu posso utilizar esta força e esta distância para determinar, por exemplo, reações que a gente supostamente tem nesses dois pontos aqui, R1 e R2. No entanto, para efeitos internos, ou seja, momento fletor, força cortante, força normal,
qualquer um dos efeitos internos, até mesmo para a gente calcular deformações que está interligado aos esforços externos, a gente não pode utilizar essa nossa resultante. Ela facilita para as reações da nossa estrutura. No entanto, não se pode utilizar para achar efeitos internos, somente para esforços, para efeitos externos. Em sala de aula ainda calculamos para alguns exemplos reações, as próprias reações, ou seja, esses valores, por exemplo, aqui na viga anterior, a força no primeiro vínculo e no segundo vínculo, coisas que não vou repassar novamente aqui porque já foram repassadas em sala de aula. Logo em seguida, nós começamos a falar um pouquinho sobre equações de equilíbrio e equações de condição. Ou seja, nossas equações de equilíbrio são somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório das forças em z igual a zero, somatório dos momentos em x igual a zero, somatório dos momentos em y igual a zero e somatório dos momentos em z igual a zero. Salvo as simplificações que a gente tem devido ao nosso modelo plano, tá? Ou seja, a gente não tem somatório das forças em z e não tem somatório dos momentos em x nem dos momentos em y, porque a gente está falando agora, a princípio, em análise 1, somente de estruturas planas, contidas em um plano. Com isso, nós temos forças em x, forças em y que geram momentos em relação a um eixo imaginário z. Tá? Essas equações aqui seria redundância nossa dizer que 0 é igual a 0, que 0 é igual a 0 e que 0 é igual a 0. Isso a gente aprende lá no primeiro grau, lá na primeira série, ok? As equações de condição, elas já estão um pouquinho mais associadas à nossa estrutura em si, tá? Em algumas estruturas a gente tem particularidades como rótulas. Um exemplo só. Essa rótula que eu desenhei aqui, ela é um ponto na nossa estrutura que está gerando uma liberação de momento, tá? Ou seja, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, eu sei que o meu momento do ponto A é igual a zero, ou seja, o somatório dos momentos em relação a A tem que ser igual a zero para que eu tenha compatibilidade das minhas reações, supostas reações que eu tenha aqui, por exemplo, para que eu tenha compatibilidade dessas reações com essa condição na minha estrutura. Lembra, pessoal, que não necessariamente eu tenho uma liberação de momento. Há mecanismos de liberação de cortante e de liberação de força normal. No entanto, a mais utilizada, que mais vocês vão ver na vida, nas provas, é a liberação de momento. Ou seja, num ponto eu tenho que que o meu momento é igual a zero. Visto tudo isso, então, a gente pôde falar um pouquinho sobre determinação e estabilidade de estruturas simples e compostas, tá? Eu vou fazer um quadro básico aqui para a gente relembrar o que foi visto em sala de aula, de maneira que vocês consigam relembrar e fixar isso para, batendo o olho numa estrutura, poder afirmar se ela é estável, instável, se ela é determinada e indeterminada, tá? Nós temos então basicamente três situações. A primeira delas é quando as nossas reações são em número menor do que 3. Nessa situação, a gente vai determinar que a nossa estrutura é instável. Sempre quando essas reações forem menores do que 3, a nossa estrutura ela vai ter a possibilidade de se locomover.
tá? De sofrer uma translação, uma rotação em relação a algum ponto. Vejamos, por exemplo, essa estrutura aqui. Duas reações, tá? Se eu aplicar uma força nesse sentido, em certo momento essa estrutura, essa viga vai ter saído aí da nossa tela, tá? Ela vai ter uma translação, não é permitido, a gente não pode analisar uma estrutura desse tipo. A gente vai mudar um pouquinho a nossa formulazinha aqui, tá? De maneira que a gente vai adicionar aqui aquele mais C. Esse mais C, pessoal, quer dizer para nós que quando nossas reações forem menores do que 3, mais um número de equações de condição, tá? Ou seja, se a gente tiver a liberação de um momento na estrutura, a gente vai ter que estar adicionando aqui, ó. Vamos imaginar essa estrutura aqui agora. Uma viga composta, tá? Ou seja, tem uma rótula aqui. Se eu tiver esse vínculo aqui de segundo gênero, mais esse vínculo aqui de primeiro gênero, temos 3 reações, né? Essa reação aqui, essa reação aqui e essa reação aqui. No entanto, pessoal, como aqui é uma rótula, isso aqui pode girar de forma a instabilizar essa estrutura, tá? Ou sempre que eu botar uma condição na minha estrutura, ou seja, eu sei que meu momento no ponto, vamos chamar aqui de ponto B, a gente sabe de algum momento em B igual a zero, isso aqui se torna uma condição da estrutura e tem que ser adicionado aqui dentro dessa equação para a gente analisar a estabilidade e a determinação dessa minha estrutura. Outra situação ocorre quando a minha estrutura tem reações iguais a 3. Então, aqui não é 1, é 2, né? Então, aqui nós temos nossa segunda situação, quando o meu número de reações é igual a 3, já vamos botar aqui pelo mesmo motivo, mais C. Nessa situação aqui, a gente vai ter sempre que a nossa estrutura é determinada e estável, tá? Determinada significa que com as equações de equilíbrio a gente consegue determinar todas as reações da estrutura. E estável significa que sobre qualquer carregamento essa estrutura não vai se mexer, não vai ter translação e não vai ter rotação. Temos que lembrar aqui, pessoal, de uma observaçãozinha que a gente precisa fazer. Para que isso aqui seja verdadeiro, minhas reações não podem ser todas paralelas, tá? Então, ó, se eu tiver todas as minhas reações aqui nessa viga aqui, tá? Eu ainda posso ter uma translação quando aplicar uma carga desse tipo aqui, por exemplo, tá? Então, isso aqui, um sistema de reações paralelas, desculpem, ou seja, ó, minhas reações são paralelas, elas fazem com que eu tenha um sistema instável, ou seja, isso aqui é proibido. Isso aqui não vai gerar uma estrutura estável. Outra situação que é vetada, ou seja, entra aqui com uma exceção, é quando as minhas reações, tá, se tornam um sistema de forças concorrentes, ou seja, todas essas forças têm uma linha de ação que se encontram exatamente no mesmo ponto, tá? Ou seja, todas elas estão aplicadas nesse ponto aqui. Se a gente for analisar, aqui a gente pode ter uma rotação ao redor desse ponto aqui provocado pelos esforços. Então, nessa situação aqui, eu também tenho uma proibição, uma exceção a essa nossa condição. Sempre que o sistema for paralelo aqui, né, e concorrente aqui, a gente não vai ter a estabilidade da estrutura. Isso aqui vale também para o nosso próximo caso, tá?
Ou seja, no nosso terceiro caso, tá? A gente vai ter R maior do que 3 mais C. Nessa situação aqui, a gente vai ter uma estrutura indeterminada e estável, tá? Ou seja, essa condição aqui, salvo essas duas exceções que estão desenhadas aqui, que são as mesmas exceções do caso 2, tá? Vai me gerar uma estrutura que não vai se movimentar, ela nunca vai se movimentar, tá? No entanto, com as minhas equações de equilíbrio, eu não consigo determinar as reações, então é uma estrutura indeterminada. Ela vai precisar de métodos mais modernos ou, enfim, mais sofisticados para determinar essas reações. Basicamente foi isso então que vimos na nossa aula. Espero que ajude bastante esse vídeo. Boa noite, pessoal.